Olá, internet, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui então com a segunda parte do nosso estudo dirigido número 2. A gente iniciou com o nosso podcast, trazendo um pouquinho sobre o conteúdo que a gente vai estudar nessa unidade 2. E aqui eu retomo do seguinte ponto, está até na página 9 da apostila de vocês, do estudo dirigido, com a seguinte pergunta, Quem faz o marketing? A gente tem um profissional de marketing que ele é alguém que busca uma resposta, uma atenção, uma compra, um voto, uma doação, tudo da outra parte, tá? Beleza. Essa outra parte é denominada cliente, que é o que a gente chama de prospect na linguagem do marketing, da administração de marketing. Se as duas partes elas estão buscando vender algo, uma para outra, ambas são consideradas profissionais de marketing, tá? Os profissionais de marketing eles estão capacitados a estimular a demanda pelos produtos de uma empresa, mas essa é uma visão muito limitada das tarefas que eles desempenham, tá? Eles também, como é que eu posso dizer? Eles buscam influenciar não só isso, mas também o nível, a oportunidade e a composição da demanda para poder atender aos objetivos da organização. Hoje em dia, com os avanços que a gente tem dos estudos de neuromarketing, a gente pode dizer, até mesmo que eles buscam influenciar os prospects num nível ainda muito mais particular, onde eles influenciam as decisões que serão formadas lá no cérebro. E isso são possíveis 8 etapas de demanda, tá? Quais são essas demandas? A primeira é a demanda negativa, onde os consumidores não gostam do produto e podem até mesmo pagar para evitá-lo. Para mim é um dos piores tipos de demanda que existem, porque a pessoa não gosta mesmo do produto, ela chega a ponto de querer correr dele, ela paga para não ir, O segundo é a demanda inexistente, que acontece quando os consumidores não conhecem o produto ou não estão interessados nele. O terceiro é a demanda latente, onde os consumidores compartilham uma forte necessidade que não pode ser satisfeita por nenhum outro produto existente no mercado. O quarto é a demanda em declínio, onde os consumidores passam a comprar o produto com menos frequência ou deixam de comprá-lo. O quinto é a demanda irregular, onde as compras dos consumidores podem ser sazonais ou variar de acordo com o mês, a semana, o dia ou o horário. O sexto, a gente tem a demanda plena, em que os consumidores compram todos os produtos colocados no mercado. Um cenário muito bom. O sétimo, que é a demanda excessiva, há mais consumidores, existem mais consumidores interessados em comprar o produto do que o produto disponível. E em oitavo, a gente tem a demanda indesejada, que é quando os consumidores se sentem atraídos por produtos que têm consequências sociais indesejadas, tipo um casaco de pele de animal mesmo, real, porque hoje a gente tem as peles sintéticas. Então a gente tem uma demanda indesejada, tá? Em cada caso desses, os profissionais de marketing eles devem identificar uma ou mais causas subjacentes ao estado de demanda e determinar um plano de ação para alterá-la para um estado mais desejável, Então, assim, é o que a gente busca enquanto profissional de marketing. Com isso, a gente entra numa parte onde a gente precisa dar uma olhada no mercado. A gente tem que entender como que esse mercado está trabalhando, Antigamente, um mercado era um local físico só, onde compradores e vendedores se reuniam para comprar e vender seus produtos. Atualmente, os economistas descrevem o mercado como um conjunto de compradores e vendedores que efetuam transações relativas a determinado produto ou classe de produto, como o mercado imobiliário ou de grãos, por exemplo. A figura 1, do estudo dirigido de vocês, ela vai mostrar os 5 mercados básicos e os fluxos que os conectam, Então a gente tem ali mercado de recursos, mercados de fabricantes, mercados intermediários, os mercados de consumidores e no centro ali os mercados governamentais, tá? Eles estão aí interligados por uma rede de fatores, E vocês podem analisar muito bem esse gráfico no ponto em que vocês chegam, no momento em que vocês observam que esse ciclo, ele quase que é um ciclo vicioso, Ele não tem um fim ali. Você vê que o mercado de fabricantes ele vai estar ligado diretamente ao mercado de recursos através do dinheiro. O mercado de recursos vai estar ligado também através do dinheiro ao mercado de consumidores.
Por sua vez, o mercado de consumidores vai estar ligado através de impostos aos mercados governamentais. Os mercados governamentais eles vão estar ligados aos serviços e dinheiros, aos mercados de fabricantes por serviços e dinheiros, né? É o elo deles. O mercado de fabricantes, por sua vez, vai estar ligado também ao mercado governamental através de impostos e bens, né? Então você tem aí um mercado intermediário e também um mercado de fabricantes que eles estão ligados através de bens e serviços ao mercado de consumidores, que por sua vez vai estar ligado através de recursos com o mercado de recursos, tá? Então assim, é um gráfico bem simples, né? A gente pode observar como que funciona essa relação deles, né? Aí a gente tem os fabricantes recorrendo a esses mercados de recursos, né, que são mercados de matérias-primas, mercados de trabalho, mercados financeiros, para poder adquiri-los e transformá-los em bens e serviços. Depois vendem os produtos acabados a intermediários, né, que são os mercados intermediários, que vendem aos clientes finais, tá? O governo, então, ele vai recolher impostos para comprar produtos desses mercados de recursos, de fabricantes e também de intermediários. Depois ele usa esses bens e serviços para fornecer serviços públicos, tá? A economia de cada nação e a economia global, elas consistem em conjuntos de mercados integrados e vinculados entre si por processos de trocas. Então a gente tem aqui um apanhado do que está trazendo para a gente nessa nossa figura 1 aí do estudo dirigido. Os profissionais de marketing, eles consideram os vendedores como setor produtivo e usam o termo mercado para descrever agrupamentos de clientes. Por exemplo, falam em mercados de necessidades, o mercado de pessoas que querem emagrecer, por exemplo, eu no caso. Mercados de produtos, né, que é o mercado de calçados, por exemplo. Mercados demográficos, que tem como exemplo a geração do milênio ou geração Y, que são os jovens nascidos entre 80 e 95. Os mercados geográficos, que é o mercado chinês, por exemplo, né, que é um mercado não é nem ascensão mais, porque já é um mercado consolidado, a gente tem uma grande expressão aí do mercado chinês. Ou os mercados de eleitores, de trabalhadores e de doadores, que também constituem essa figura 1. Já na figura 2 aqui, por exemplo, a gente mostra como que vendedores e compradores conectam-se por meio de 4 fluxos, né? A gente tem aí, então, o fluxo do setor produtivo, que é o conjunto de vendedores, e a gente tem o mercado, que é o conjunto de compradores. O setor produtivo ele vai estar ligado a esse mercado pela comunicação e pelos bens e serviços. O mercado, que é o conjunto de compradores, por sua vez, ele vai estar ligado ao setor produtivo, que é o conjunto de vendedores, através do dinheiro e das informações. Como que a gente pode resumir isso? Os vendedores enviam bens, serviços e comunicação, né, como propagandas e mala direta, ao mercado. E em troca recebem dinheiro e informação como opiniões dos clientes, dados de vendas, que são dados muito importantes. Já o fluxo interno ele mostra uma troca de dinheiro por bens e serviços, enquanto o externo mostra uma troca de informações, tá? Quais são aí os principais mercados que a gente precisa avaliar e entender? São eles: consumidor, organizacional, global e os sem fins lucrativos. Vou explicar um pouquinho o que é cada um deles. O mercado consumidor ele é composto de empresas que comercializam produtos de consumo em massa, tá? Como sucos, cosméticos, calçados esportivos, passagens aéreas, né? Eles estabelecem uma imagem de marca sólida por meio do desenvolvimento de um produto superior e da garantia de disponibilidade sustentado por uma comunicação envolvente e um desempenho confiável. O mercado organizacional, por sua vez, ele é composto de empresas que vendem bens e serviços para outras empresas, costumam se deparar com profissionais de compras bem informados e capacitados para avaliar ofertas desses concorrentes, né? A propaganda e os sites na web, eles desempenham um papel importante, mas a força de vendas, o preço e a reputação da empresa desempenham um papel mais forte ainda. Já o mercado global, ele é constituído de empresas que vendem seus produtos no mercado global, navegam por diferenças culturais, linguísticas, legais, políticas, ao decidirem que, em países que eles vão investir, né, como entrar em cada um deles, se eles vão ser exportadores, licenciados, parceiros em joint venture, fabricantes sob contrato ou fabricante autônomo, né? Como que eles vão adaptar as características de seus produtos a cada país,
como que eles vão determinar os preços para os seus produtos em mercados externos e como que eles vão adaptar as suas comunicações a diferentes culturas. Já o mercado sem fins lucrativos e governamentais, a gente tem aí uma gama de empresas que vendem seus produtos a organizações sem fins lucrativos, com limitado poder de compra, como igrejas, universidades, instituições de caridade e órgãos públicos, e precisam determinar seus preços com cautela. A maioria das compras do governo exige licitação, tá? Os compradores eles costumam se concentrar em soluções práticas e, na ausência de fatores atenuantes, favorecer a proposta de menor preço, tá? A gente chega então num ponto onde a gente vê quais são os conceitos centrais do marketing, tá? Para compreender essa função de marketing, por exemplo, a gente vai precisar compreender o conjunto central de conceitos conforme a tabela abaixo, tá? Trouxe uma tabelinha, tá na página 13, e ela traz esses conceitos para vocês. Quais são eles? Necessidades, desejos e demandas, mercados-alvo, posicionamento e segmentação, ofertas e marcas, canais de marketing, mídia paga, conteúdo próprio e mídia orgânica, impressões e engajamento, valor e satisfação, cadeia de suprimento, concorrência e ambiente de marketing, tá? Quais são então essas necessidades, desejos e demandas que a gente tem aqui? As necessidades, elas são os requisitos básicos de todo ser humano, né? Como comida, ar, água, roupa, abrigo, né? Casa. Os seres humanos também sentem forte necessidade de recreação, instrução e diversão, né? Educação. E essas necessidades, elas tornam-se desejos quando direcionadas a objetos específicos que possam satisfazê-las. Quando um consumidor norte-americano precisa se alimentar, por exemplo, ele pode querer uma pizza acompanhada de uma cerveja artesanal ou de uma Coca-Cola. Já um habitante do Afeganistão, por exemplo, ele pode querer arroz, cordeiro, cenouras, né? Cada um tem a sua cultura diferente. Os nossos desejos, eles são moldados pela sociedade a qual a gente pertence, beleza? O que são essas demandas, então? As demandas, elas são desejos por produtos específicos que são sustentados pela capacidade de comprá-los. Muitos desejam um Mercedes, né, aquele carro chique, mas poucos podem comprá-lo. As empresas devem mensurar não somente o número de pessoas que desejam seu produto, isso a gente chama de market share, mas também quantas estariam realmente dispostas a comprá-lo e teriam condições para isso, né? Agora a gente fecha aqui o ciclo onde a gente tem um market share perfeito, tá? Essas diferenciações, elas lançam uma nova luz sobre a crítica frequente de que o marketing faz as pessoas comprarem coisas que não necessitam, né? O marketing, ele não cria necessidades, elas surgem antes deles, tá? Então ela vai surgir antes do marketing. Os profissionais de marketing, eles podem então promover a ideia de que um Mercedes vai satisfazer a necessidade de status social de uma pessoa, mas não criam a necessidade em si. Essa necessidade já existe, ela é latente e ela é inerente à pessoa, tá? Alguns clientes têm a necessidade das quais não estão plenamente conscientes ou que não conseguem expressar, né? O que o cliente quer dizer quando pede um cortador de grama mais potente ou um hotel tranquilo, né? O que a gente entende disso? O profissional de marketing, ele precisa pesquisar mais a fundo tudo isso, tá? Então a gente pode distinguir 5 tipos de necessidades. São as necessidades declaradas, que o cliente quer um carro econômico, as necessidades reais, onde o cliente quer um carro cujo custo de manutenção e não seu preço inicial seja baixo. Ele quer necessidades não declaradas, onde o cliente espera um bom atendimento por parte do vendedor. E temos também a necessidade de algo mais, onde o cliente gostaria que o revendedor incluísse um sistema de GPS no carro, tá? As necessidades secretas são aquelas em que o cliente quer ser visto pelos amigos como um consumidor inteligente. Então, assim, esse carro vai ser sinônimo dessa escolha inteligente dele, tá? Atender, então, apenas a necessidade declarada pode não ser o bastante para o cliente. Os consumidores, eles não sabiam muito sobre os tablets quando chegaram ao mercado, por exemplo. Mas aí a Apple empenhou-se em moldar as percepções dos consumidores em relação a esses aparelhos. Então, para conquistar vantagem competitiva, as empresas devem ajudar os clientes a descobrirem o que querem. Beleza? A gente fica por aqui e continua na nossa aula em sala de aula para finalizar o nosso conteúdo aqui no nosso estudo dirigido 2.
Muito obrigado pela atenção, estudem bastante o conteúdo do estudo dirigido, ele é material de prova e também de debate em sala de aula. Por isso é muito importante que vocês façam a leitura de todo esse material, tá joia? Mais uma vez obrigado e até a próxima.